onde você vê lá Ultimate Fight Championship, aquele campeonato, até a Rede Globo passava uns domingos atrás, aqueles campeonatos de luta. Temos até um cristão que faz parte desse meio, Vitor Belfort, sempre testemunha no final das lutas. E esse tipo de combate, ele nos ensina algumas coisas. Pois aquelas pessoas, elas estão ali disciplinadas, estão ali treinando, estão ali se esforçando, porque elas têm um objetivo. Não sei você, eu quando era criança, eu gostava muito de filmes de luta. Eu pratiquei karatê, eu pratiquei judô, taekwondo, kung fu, capoeira. Tudo que era novidade eu falava, pai, me inscreve lá na academia. Eu ia lá, treinava, daí não gostava mais, ia para outro. Mas quando era criança, né, aqueles desenhos japoneses e Jaspion, coisa do tipo assim, motivava a criança a querer aquilo. Mas hoje a criança pode praticar isso de forma saudável, disciplinada. E eu vejo assim que esse ambiente de disciplina, de objetivo, pode nos ensinar. Pois assim como no UFC, para edificar a nossa família a gente vai precisar de uma disposição para combater. Vamos precisar também de um treinamento intensivo como casais, como pais, como filhos, para que a gente viva essa família vencedora e vitoriosa que Deus tem para nós. E também é fundamental a gente ter conhecimento sobre o nosso adversário e como enfrentá-lo. Quando um lutador vai enfrentar o seu oponente, ele assiste os vídeos das últimas lutas, ele fica vendo os movimentos que ele faz, ele estuda ali cada atitude que aquele adversário dele vai tomar, para que ele possa, na hora que enfrentá-lo, estar alerta a qualquer movimento, a qualquer situação que possa pegá-lo desprevenido. E da mesma forma, nós como famílias, nós como maridos, como esposas, como pais, como filhos, precisamos aprender a combater em prol da nossa família. Porque alguns golpes baixos contra a família têm sido dados. Temos visto a liberação sexual, onde as pessoas já não se guardam mais para o casamento. A emancipação da mulher de uma forma negativa na mentalidade feminista, onde a mulher não precisa mais de família, a mulher não precisa mais do homem, a mulher não precisa mais ter filhos, ela pode viver a vida dela do jeito que ela quiser, independente do propósito original de Deus. A banalização do divórcio. Hoje em dia é muito mais rápido se divorciar do que se casar, sabia? É mais rápido você ter ali o seu divórcio em mãos do que a certidão do seu casamento. Então a sociedade banalizou o divórcio. E a união homoafetiva também tem combatido a família. Eles têm tentado descaracterizar a união familiar, que seria um homem e uma mulher que dão origem a uma família com seus filhos. E tudo isso são golpes contra a família. Mas família é plano de Deus? Em Gênesis 2,18 fala assim: não é bom que o homem esteja só. O que isso nos revela? Que o homem, que a mulher foi criado para ter relacionamentos significativos e duradouros. Quando Deus planejou a raça humana, Ele não planejou seres isolados, independentes. Ele via assim, não, vou criar uma pessoa, e essa pessoa vai ter um esposo, uma esposa, vai ter filhos. Ele vai viver num núcleo onde vai experimentar um pouco daquilo que a Trindade experimenta. Onde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali um homem, uma mulher com seus filhos experimentam comunhão, experimentam relacionamento. Qual é a definição de família? Segundo o dicionário, conjunto de pessoas em geral ligadas por laços de parentescos que vivem sob o mesmo teto, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Todos aqui fazemos parte de uma família. Não tem como você não fazer parte de uma família. Pois você, apesar de não estar vivendo com a sua família, você veio a esse mundo por meio de uma família. E Deus quer que você possa se capacitar nesse mês de maio a ver o melhor dele para a sua vida, sua família. E família é sempre um assunto recorrente. Filmes falam de família, seriados falam de família. E eu vou passar algumas famílias aqui, quero ver se vocês reconhecem. Que família é essa? Os Incríveis. Essa família? Simpsons. Essa família? A Grande Família. Ó, essa aqui é das antigas. Essa? Família Addams. Essa aqui é mais antiga ainda. Família Buscapé. E tem uma família moderna chamada... Quem conhece essa família? Foi a ganhadora dos maiores prêmios relacionados a seriado americano nos últimos anos. Família moderna, Modern Family.
que demonstram a família que foge totalmente ao conceito das outras famílias aqui demonstradas. Onde temos 2 homens que são um casal, que tem um filho. Onde temos um homem muito velho casado com uma mulher muito nova que tem um filho de um outro casamento, ele tem um filho do casamento dele, daí eles têm os meus, os seus e os nossos. Então, é um conceito diferente, que foge àquele conceito tradicional de família. E as pessoas têm se identificado com isso, é a série de maior audiência nos Estados Unidos na parte de comédia. Então a gente vê que a mentalidade contemporânea tem mudado. Isso está totalmente contrário aos padrões de Deus, pois estão se aceitando formas de constituir família que não batem com aquilo que Deus desejava para nossas vidas e para a raça humana. Então convido você a hoje entrar no primeiro round, que seria entrando no combate pela aliança conjugal. Então hoje eu quero me dirigir especificamente a você que já casou, a você que vai casar, ou você que já foi casado. Então acredito que são todos. Vamos entrar em combate pela aliança conjugal. Por que isso? Por que defender a união entre um homem e uma mulher? O pastor Timothy Keller, no seu livro O Significado do Casamento, ele fala assim: o jurista John White afirma que o ideal mais antigo de casamento, como uma união contratual permanente, relação de aliança, que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção, tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento, como contrato sexual limitativo, que visa a satisfação das partes individuais. Hoje já não há mais um interesse de uma relação duradoura, uma relação permanente. Não, as pessoas querem ter um contrato por um determinado prazo, onde ela vai ficar fiel àquele contrato enquanto ela for beneficiada. Então a ideia de casamento, que era uma aliança que Deus instituiu, a sociedade tem lutado contra e tem mudado essa realidade. Por isso que nós cristãos precisamos aprender como nos posicionarmos diante disso. Por que essa mentalidade foi mudando? Eu creio que porque muitas pessoas experimentaram frustrações, elas foram para o seu relacionamento com um alto nível de idealização. Sabe aquelas propagandas de margarina? Que tem aquela família margarina, né? Sentada na mesa, bonitinho, aquela fumacinha saindo do pão, todo mundo feliz, comendo. E as pessoas entram em relacionamentos, constituem famílias muitas vezes, idealizando algo totalmente perfeito e isento de qualquer tipo de problema. E quando elas partem para a realidade, elas veem que não é assim. Pois nós somos seres humanos, e depois de Gênesis capítulo 3, qualquer tipo de convívio entre homem e mulher, entre pessoas da mesma família, entre irmãos, não é mais o mesmo. As pessoas são egoístas, as pessoas têm seus defeitos, as pessoas têm coisas que irritam o próximo. Então as pessoas entram em relacionamentos idealizando algo que na realidade traz frustração a elas em algum momento. E como isso está se tornando padrão, eles requerem, não, vamos fazer um test drive. Não, antes de formalizar, antes de nos casarmos, vamos ter um test drive sexual, vamos morar junto um tempo. Então as pessoas já não querem mais se arriscar. Elas fogem do padrão de Deus, elas têm medo. Então a sociedade contemporânea, de um jeito ou de outro, tem tentado se guardar disso. Mas nós sabemos que aqueles que seguem a palavra de Deus, Deus os guarda, Deus os protege, Deus os orienta. E a gente não precisa viver segundo o conceito do mundo, que também tem um prazo de validade muito curto. As pessoas falam, olha, quando eu estiver no meu primeiro ou segundo casamento, as pessoas já entram com essa ideia. Olha, se não der certo a gente acaba, vai para o próximo, se não der vai para o próximo. Temos visto aí na televisão, cantores, cantoras, atrizes, que já estão no seu 10º casamento, no seu 8º casamento. Pessoas que são referência por uma massa da sociedade, e elas acabam instituindo um padrão que é um padrão não bíblico. Então, por isso, muitas pessoas têm assimilado essa ideia de que o casamento é algo que tem prazo de validade, porque, eu não gostei, eu não quero mais me entregar, eu não quero mais me doar, eu quero que o outro se doe para mim, eu quero que o outro me faça feliz, eu quero que o outro realize as minhas vontades. E quando ela vê que isso não está acontecendo, ela, não, então vamos acabar com a nossa relação. Apague as luzes, por favor, eu quero soltar um vídeo aqui, que fala sobre um casal e a sua realidade. Eu prometo te amar e te respeitar.
Eu prometo te amar e te proteger, desse dia em diante. até que a morte nos separe. Eu me lembro do dia do meu casamento. Foi tudo tão maravilhoso. Meu vestido era simplesmente lindo e a igreja toda enfeitada com flores. Todos os meus familiares e amigos estavam lá. Todas as pessoas que eu amava estavam lá. Foi muito bom. Mas teve um momento, um pouco antes de eu entrar à igreja, que eu olhei para o céu e me senti tão agradecida a Deus por esse homem maravilhoso que Ele colocou na minha vida. Mas eu estava morrendo de medo. Eu estava super ansioso, sério. Aquela multidão toda olhando para mim, aquelas músicas que estavam tocando, e eu de fraque na frente de todos. E de repente, as minhas pernas começaram a tremer e eu quase não conseguia controlar. Começa a tocar aquela linda música e olho e lá estava ela. Que noiva linda! Ela simplesmente tirou o meu ar. Na verdade, eu não queria que nunca mais terminasse essa sensação. Nossa lua de mel foi maravilhosa. Nós fomos para uma ilha e ficamos 2 semanas namorando, relaxando, passeando pelas praias, passeando de barco. Nós estávamos realmente apaixonados. Alugamos um carro para passear pela ilha e, apesar de não termos muito dinheiro, eu comprei um colar para ela. E quando eu coloquei aquele colar no pescoço dela, eu sabia que ela merecia. E então voltamos para casa. E quando chegamos em casa, é como se algo estranho tivesse acontecido. É como se um alienígena tivesse entrado em nosso quarto, tivesse retirado o cérebro dele e colocado um monte de balas de goma. Aí vem cruzamento. Querido, vem foi bola você lá que no deixou a Atlético. louça suja na pia? Sim. Bola cruzada Ok, fechada. você sabe que nós temos máquina de lavar louça, certo? Fechando o Quê? olho. Sim, você é boa nisso. Querida, será que você poderia não me interromper enquanto estou assistindo televisão? De preferência, deixa para depois, na hora do intervalo. Você entende o que eu quero dizer? Balas de goma. Depois da lua de mel, eu suspeitei que ela saía todas as noites para ter aula de língua estrangeira. Sabe por quê? Porque tudo que ela falava não fazia sentido nenhum. Você gosta dessa blusa em mim? Acho legal. Então você não gosta da cor. Quê? Se você não gosta da cor, é só falar que você não gosta da cor. Eu não sei porque eu tenho que ficar bonita pra você. Peraí, o que está acontecendo aqui? Você me acha bonita? É claro que eu te acho E bonita. por que você nunca fala? Desculpa, eu te acho bonita. Agora não vale falar, porque você tá falando só porque eu pedi pra você falar. Peraí, como é que eu posso saber o que eu tenho que te dizer se você não me disser que é para eu te dizer? Às vezes eu me pergunto o que é que eu vi nele. Sabia que pelas manhãs, quando ela acorda, o hálito dela derreteria sua cara? Ele solta pum e cobre minha cabeça com edredom. Isso não é engraçado. Honestamente, eu tô com um pouquinho de medo. Parece que eu casei com a minha mãe. Eu não teria que agir como mãe dele se ele não agisse como criança. Fecha a porta da geladeira, tira o lixo, guarda seu sapato. Sério? É tão difícil obedecer? Sério, ela não sabe cozinhar. Eu acho que ela está querendo me envenenar com a sua comida. Ok, 2 palavras. Motorista barbeiro. 3 palavras. Viciada em compras. Eu mencionei pra você que ele ainda guarda figurinhas desde a época do primário. Eu mencionei que ela tira sarro da minha cara só porque eu tenho coleção de figurinhas desde o primário. Ele é viciado em televisão. Ela é viciada em bolsas. Eu não consigo entender como ela pode perder todas as bolsas dentro de casa. É sério, como pode perder algo desse tamanho? Isso não faz o menor sentido. Você não faz o menor sentido. Sua coleção de figurinhas que não faz o menor sentido. Você é estúpida. Você que é estúpido. Você que me faz ser estúpido. E essa é a relação que muitos casais têm vivido. Com o passar do tempo, aquele romantismo vai embora. Você tira sua máscara, você se revela. Você é aquela pessoa que realmente você é e aquele outro não sabia. Foi conhecer você depois que vocês foram morar juntos, se casaram. E agora é necessário haver um tratamento, um combate da sua parte para que você mantenha a chama viva, que você mantenha o amor no casamento, que você mantenha a relação alicerçada na palavra de Deus. Então vamos à Bíblia, pois a Bíblia é a nossa fonte de orientação e instrução para que a gente viva relacionamentos saudáveis e vencedores. Efésios capítulo 5,
versículo 21 em diante. Efésios 5, versículo 21 em diante, fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Para que a gente tenha um casamento saudável, para que você tenha uma aliança conjugal vencedora, de sucesso, onde você vai se realizar nessa união, você precisa entender o propósito do casamento. O casamento, ele não foi feito para que você, de forma egoísta, seja feliz e realize todas as suas vontades. Eu creio que o propósito central do casamento é a maturidade. O texto fala assim no versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Ele vai se desligar de uma fase infantil, ele vai se desligar de um tempo na sua vida onde ele foi apenas filho, para se tornar um marido, se tornar um pai. Então ele vai vivenciar, ela vai vivenciar um momento de crescimento e de maturidade. Então Deus criou o casamento, Deus criou a união entre o homem e uma mulher, não para que cada um realizasse as suas vontades, não para que você tivesse alguém para fazer tudo por você, mas que vocês juntos amadurecessem, crescessem, desfrutassem daquilo que Deus tem para as suas vidas, para as nossas vidas. Mas como o mundo entende o propósito do casamento e como a palavra de Deus ensina? Acompanhe comigo essa tabela. Perspectivas bíblicas e culturais. Aqui do lado esquerdo, a parte bíblica, do lado direito, a parte cultural. Biblicamente, o casamento é a devoção da minha vida às necessidades do outro. Eu sou convidado a amar a minha esposa, a respeitar a minha esposa. A mulher é convidada a amar o seu marido, a respeitar o seu marido. Ele vai viver para o bem dela, ela vai viver para o bem dele. E eles vão se doar. Devoção do outro à minha felicidade pessoal. Então, a palavra de Deus fala que eu tenho que me doar, e o mundo diz que o outro tem que se doar para mim, de forma unilateral. Ele vai fazer o que eu quero. Transformação do meu caráter em imagem de Cristo, um dos propósitos do casamento. Segundo a cultura, transformação do outro conforme as minhas aspirações. Já ouviram falar aquele negócio assim, olha, aquele meu marido, ele não é bem do jeito que eu gosto, mas eu vou mudar ele. Eu vou fazer ele ser do jeitinho que eu quero. Eu vou moldar ele com a minha mão. E isso parte daquela mentalidade de que o outro vai ser conforme aquilo que eu quero que ele seja, para me agradar. Terceiro, cultivo da sexualidade para procriação e prazer mútuo. O mundo, cultivo da sexualidade para minha satisfação pessoal. Quarto, contribuição com a sociedade de maneira geral e contribuição com a minha realização pessoal. Há uma diferença entre o que Deus quer para um casal, para uma família, e aquilo que o mundo, a sociedade, a cultura deseja para uma família. Há sentimentos totalmente opostos e antagônicos. E nesse caminho de maturidade, de crescimento, para o casal, existem algumas barreiras, alguns vilões, alguns adversários que você tem que se capacitar. Você tem que pegar a palavra de Deus ali, que é a sua arma, que é aquilo que Deus colocou à sua disposição, para que você possa lutar, para que você possa enfrentar os seus adversários e os vilões que vão contra
o seu casamento, contra a sua maturidade, esse seu processo de maturidade enquanto casal. E o primeiro vilão é para os homens. Vilão da maturidade conjugal. Para os homens, a pornografia. Por que a pornografia é um vilão para o homem? Porque ele vê ali naquelas revistas, naqueles vídeos, uma forma de relacionamento sexual onde ele não vai encontrar no seu casamento. Porque aquilo é fantasia. Aquilo não é real. Aquele tipo de cena, de acontecimento, é algo que não está relacionado a esse padrão de maturidade, esse padrão de querer ver o outro feliz. É algo totalmente egoísta, algo totalmente centralizado na própria pessoa para satisfazer a sua necessidade. Então, quando o homem se dedica a ver pornografia, ele fica insatisfeito com aquilo que ele tem na sua casa, com o relacionamento que ele tem com a sua esposa. E vice-versa, as mulheres que têm esse problema também, de estar envolvido com pornografia, cria-se uma expectativa de uma relação que não é real, de uma relação que é totalmente fantasiosa e foge ao propósito divino. Então esse é um dos vilões que impede a maturidade no casamento, pois a pessoa cria uma realidade paralela que nunca vai ser realidade no seu casamento, pois aquilo foge totalmente ao propósito divino para um casal. E para as mulheres, muitas influenciadas por comédias românticas, até por livros agora, muitos livros têm feito sucesso entre as mulheres, de contos e histórias, onde cria-se também um ideal de homem, de parceiro, de pessoa que vai vir ao encontro dela como um príncipe encantado e vai mudar toda a sua vida, toda a sua história. E ela fica esperando que esse homem perfeito apareça, que aquele sapo que ela conheceu se transforme num príncipe. Isso nunca vai ser realidade. Pois nós estamos aqui nessa terra em processo de santificação e aperfeiçoamento. Então nós juntos vamos crescer e vamos nos aperfeiçoar, e não vai aparecer alguém totalmente perfeito na sua vida que vai resolver todos os seus problemas. E algumas pessoas criam esse ideal, algumas se tornam tão exigentes que ficam anos e anos esperando que apareça o príncipe encantado, e isso não vem, e a pessoa não desfruta daquilo que Deus tinha para ela por meio de uma família. E para ambos, a liberdade, a autonomia e realização pessoal. Nos últimos 100 anos, a sociedade tem vivido de uma forma diferente daquela que ela viveu nos outros anos de toda a sua história. Pois hoje você tem a opção de escolher a sua profissão, você pode escolher a faculdade que você quer fazer, você pode escolher que caminho seguir na sua vida em busca da realização pessoal. Coisas que até 100 anos atrás não era assim. Havia uma outra mentalidade de convívio, de família, de papel do homem, papel da mulher. E agora, com essa disponibilidade de opções, as pessoas acabam seguindo caminhos egoístas, onde casamentos se acabam porque um quer ter a sua realização pessoal em detrimento da vida do outro. Cada um acha que o outro tem que ceder para que ele tenha sucesso, sozinho. Então ele, em busca da sua realização pessoal, em busca da sua carreira, em busca da sua profissão, em busca da sua empresa, ele vai muitas vezes ser tentado a prejudicar a sua família. E não tem nada nesse mundo que compense a destruição de uma família e de um lar. E também a independência de Deus. Cada vez mais as pessoas se tornam independentes um do outro. Isso se transfere para a sua relação com Deus. Elas se tornam independentes de Deus também. Em segundo, o que mais que o texto nos ensina? Ele nos ensina no versículo 31, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Que o vínculo propício ao casamento é o da aliança. A aliança é diferente de contrato. Casamento não é um contrato. Perante a sociedade pode até ser, mas perante Deus o casamento é uma aliança. Uma aliança que deve ser permanente. E muitas pessoas têm vivido numa cultura onde a cultura de consumo, com a mentalidade de contrato, influencia a mentalidade de aliança. Na mentalidade de contrato, eu vou participar desse negócio enquanto eu estiver me dando bem. Na mentalidade de aliança, nós juntos vamos caminhar para que a gente, juntos, os dois sejamos beneficiados e cresçamos juntos. É um processo. Quando fala ali, se tornarão uma só carne, isso implica processo. Não é se tornaram, eles se tornarão, estão se tornando. Com o dia a dia, com a relação ali entre homem e mulher, entre família,
Eles vão se unindo cada vez mais. É um processo. E hoje, infelizmente, a gente não gosta muito da palavra processo porque ela não é imediatista. A palavra processo é algo que vai implicar uma continuidade, vai implicar uma demora, vai implicar o passar do tempo. Pois a gente está tão acostumado com coisas instantâneas. Já viu que você fica agoniado quando põe lá no micro-ondas 60 segundos para esquentar a comida? 60 segundos, a gente fica agoniado com aquilo, porque está demorando. Esse negócio que não esquenta, a gente aperta de novo e não esquenta. A gente tem isso dentro da gente, porque a sociedade nos fez viver esse padrão imediatista. E as pessoas estão fugindo dessa relação de aliança, pois ela implica permanência, ela implica uma longevidade. Jesus falou sobre a longevidade da aliança conjugal. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O projeto de Deus, perfeito, sabemos que no meio do caminho há situações que muitas vezes não é aquilo que esperávamos, e as pessoas lutam para manter os seus casamentos, os seus relacionamentos, e percalços acontecem, e Deus tem ali a graça, Deus tem ali a misericórdia para restaurar e renovar alianças. Mas Deus espera que o cristão, o casal cristão, pague o preço de ter uma relação com longevidade. Eu achei muito interessante o que Stephen Canides falou num artigo da Veja, falando assim: quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Essa parte final eu acho sensacional. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Então não é porque aparece no seu caminho uma pessoa que é mais bonita, mais inteligente, mais bem-sucedida que o seu par, que o seu cônjuge, que você vai largar aquele seu cônjuge para se unir a essa outra pessoa. E assim que aparecer um outro que lhe agrade mais, você termina com ela e se envolve com outra pessoa. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você, junto com essa pessoa que Deus colocou na sua vida, construa um relacionamento maravilhoso. E Deus vai fortalecer você, vai fortalecer o seu parceiro, o seu cônjuge, para viver esse melhor de Deus. Um relacionamento maravilhoso vai ser construído. Mas infelizmente não é essa a realidade de hoje. Em 2011, o número de divórcios no Brasil aumentou 45% em relação a 2010. A maior proporção de divórcios ocorreu entre casais com 5 a 9 anos de casado. Jovens casais. A segunda maior proporção entre casais com 1 a 4. E 40% deles não tinham filhos. Então nós vemos que os novos casais, eles não têm tido a paciência, a disposição de batalhar pelos seus relacionamentos e pelos seus casamentos. E eles em poucos anos, em pouco tempo, eles abrem mão daquilo que eles estavam propostos a construir juntos. Mas Deus quer que você como casal, que você como família, vivencie a proteção de Deus no seu casamento. Você vai vencer esse adversário do divórcio que a sociedade está banalizando, está falando que é normal. Deus vai capacitar você. Tem uma pesquisa muito interessante que fala se o divórcio faz as pessoas felizes. Nessa pesquisa, uma mulher pesquisou vários casais que se manteram casados, e casais que se divorciaram e ficaram sozinhos ou foram em busca de outros relacionamentos. E por incrível que pareça, ela chegou à conclusão de que as pessoas que se divorciavam, depois de algum tempo, elas não estavam mais felizes como elas estavam no começo, e nem mais felizes do que elas estavam na sua relação enquanto casal. Então a pessoa se divorciava,
achando que ficaria mais feliz sozinha ou mais feliz com outra pessoa. E ao ser feita a pesquisa, ela via que a pessoa não continuava feliz e que ela era mais infeliz do que naquele tempo que ela vivia com o seu cônjuge. E depois ela entrevistou casais que mesmo em momentos de divórcio, onde estava ali quase tudo pronto para ver o divórcio, eles falaram, não, vamos manter, vamos batalhar. E ela viu que depois de um tempo, aqueles casais estavam muito mais felizes do que já viveram em toda a sua história de vida. Então aqueles que pagaram um preço de lutar pelo seu casamento, eles vivenciaram momentos de felicidade e de realização muito maiores do que tinham vivido em toda a história do relacionamento deles. E aqueles que optaram pelo divórcio estavam mais infelizes do que no momento em que estavam casados. Isso é uma pesquisa de uma universidade, onde não tem padrão bíblico, onde não tem princípios cristãos, simplesmente algo para saber se o divórcio fazia as pessoas mais felizes ou não. E foi constatado que não faz. O que mais esse texto nos fala? Ele nos fala sobre a manutenção da aliança conjugal. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Qual é o padrão de Deus para que um casal, para que uma família possa vencer essa batalha que está vindo contra a aliança conjugal? Temos aqui o princípio do amor, o princípio do respeito. Isso me lembra de uma história de um jovem que perguntou para um casal de idosos: como vocês conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? O casal responde: meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. As pessoas antigamente, né, a televisão queimou, conserta. Ah, tal coisa deu problema, vamos lá, né, dá um jeito. Hoje em dia, muitas pessoas, quebrou, joga fora. Isso se transfere para outras áreas da vida. Tive problema no casamento? Joga fora, divorcia. Eu tive algum conflito na igreja com algum irmão? Joga fora, vou mudar de igreja. As pessoas não querem mais consertar as coisas. Elas querem jogar fora. Elas acham que é mais fácil, que é mais rápido. E com isso, as suas relações são afetadas. Mas voltando ali ao versículo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu quero indicar aqui um livro chamado Amor e Respeito, que foi tema de um retiro nosso que a gente teve, se eu não me engano, há 2 anos, que fala da importância do homem amar a mulher e a mulher respeitar o marido. E o autor, o Emerson, fala que quando isso não acontece, ocorre o ciclo insano. O que é o ciclo insano? Quando ele age sem amor, ela reage sem respeito. E ele continua agindo sem amor, e ela reagindo sem respeito. O versículo que nós lemos ali é que o homem deve amar a sua mulher e a mulher deve respeitar o seu marido. O homem precisa demonstrar o seu afeto. O homem precisa encher o tanque de amor da sua esposa. Precisa abastecê-la com amor para que ela se sinta amada. E quando a mulher se sente amada, ela consegue demonstrar a você, homem, o respeito, a honra, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso como homem. O homem tem essa necessidade de ser respeitado, de ser honrado, de ser considerado. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas mulheres, de forma não sábia, têm desrespeitado seus maridos e começado esse ciclo. E muitos homens têm deixado de demonstrar o amor à esposa e iniciado esse ciclo. Isso entra num ritmo frenético, chega a um ponto onde os dois não se suportam mais. Aquilo que vimos no vídeo. Mas quando ele age com amor, ela demonstra respeito e inicia-se o ciclo virtuoso do casal. Ele vai vivenciar ali momentos maravilhosos. Mas daí você que é homem pergunta: tá, ok, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar a Renata, tenho que demonstrar amor a ela. Mas o que é amar? E como se demonstra o amor? Para ajudar você, tem um outro livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse autor, o Gary Chapman, ele estudou vários casais. Depois de anos e anos aconselhando casais, ele viu que existiam 5 padrões por onde as pessoas se sentiam amadas. Existiam as palavras de afirmação. O que é isso?
Homens e mulheres que têm a necessidade de que você fale para ele, para ela, algo bonito, algo que afirme a beleza dele, dela, algo que afirme as suas qualidades, algo romântico, algo que vai realmente demonstrar o que você sente em forma de palavras. E muitos homens têm essa dificuldade de falar. E precisamos treinar como nos declarar para as nossas esposas, por meio daquilo que a gente fala, por meio de um bilhetinho, por meio de algo que a gente vai deixar para elas, demonstrando em palavras aquilo que a gente sente por elas. Pois se você tenta amar a sua esposa, você tenta amar o seu esposo de uma maneira que não é a linguagem dele, essa pessoa não vai se sentir amada, por mais que você demonstre o seu amor daquela forma. Se você não usa a linguagem dessa pessoa, ela não vai receber aquele amor que você está direcionando para ela. Então daí acontece aquele conflito. Não, mas eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu demonstro amor. Mas só que está tendo um problema de comunicação. A linguagem que você usa não é a linguagem que ela recebe, ou que ele recebe. Segundo, tempo de qualidade. Para outras pessoas, não é nem aquilo que você fala, é o tempo que você passa com ela. É o tempo que você passa com ele. Às vezes a sua esposa, o seu esposo fala assim: olha amor, vamos ficar em casa hoje, vamos ver um filmezinho, vamos ficar aqui juntinho na cama, no sofá, comendo uma pipoca juntos. Ou vamos sair para dar uma caminhada. Aquela pessoa está demonstrando a sua necessidade de passar tempo de qualidade junto com você. Então essa é a linguagem dessa pessoa. Ela quer ter tempo de qualidade. E se você afirma essa pessoa, elogia essa pessoa, e a linguagem dela é o tempo de qualidade, aquilo não vai falar tão alto quanto aquele tempo que você passa junto com ela. Receber presentes, uma linguagem comum, onde talvez você esteja tentando agradar sua esposa, dando alguma coisa para ela, mas aquilo ali não é o que agrada a ela. A linguagem dela é outra. A linguagem mais comum que temos aqui é dar presentes. As pessoas acham que, não só dar um presente, eu estou demonstrando o amor. É a linguagem de algumas pessoas, é a minha linguagem. A Renata tem a linguagem de palavras de afirmação, eu tenho a linguagem dos presentes. E essas coisas vêm de históricos familiares, vêm da sua criação, da sua infância, aonde você vai, com o tempo, se sintonizar com o seu cônjuge. Um vai aprender a dialogar o amor com o outro. Atos de serviço. Sabe por que a sua mulher pede tanto para você lavar a louça? Você catar a cueca do chão? Você varrer a casa, passar aspirador? Porque uma das linguagens dela, possivelmente, são atos de serviço. Para ela não importa o que você fala, não importa o tempo que você passa com ela, não importa o que você dá para ela, se você não fizer nada daquilo que ela espera que você faça para ajudá-la. Então, você deve fazer tudo aquilo que for possível. Afirmar, elogiar, declarar, passar tempo junto, dar presente. Mas também demonstrar pelas suas atitudes o quanto você ama. Isso geralmente está relacionado a tarefas que você faz para ela, por ela ou junto com ela. E por último, o toque físico. Tem pessoas que estão extremamente carentes de um beijo, de um abraço. E depois que o casal fica certo tempo casado, o beijo é aquela bitoquinha e deu. Não é? É só aquela bitoquinha. Enquanto está namorando, é aquele fogo, aquela coisa, e beija, e aquela língua para cima, para baixo, aquela coisa. Não é? Daí depois, com o passar do tempo, é só um selinho assim. E para muitas pessoas aquilo faz falta. Aquele cafuné, aquele aperto na mão, aquele abraço, aquele beijo mais caloroso entre o marido e a mulher. Isso demonstra amor para muitas pessoas, porque muitas pessoas têm essa linguagem. E o casal deve preservar isso, deve buscar se aperfeiçoar e aprender. E para finalizar, uma reflexão. Se você ainda não se casou, você pode rever as suas expectativas para não entrar num relacionamento utópico e idealista. Você já vai para uma relação sabendo que dois seres imperfeitos se juntam para viver uma relação imperfeita com a graça de Deus, para caminharem juntos. Se você já se casou e vive os anos dourados do casamento, pois o começo é muito bom. A gente está 6 anos casado, é maravilhoso. Esse tempo aqui é lua de mel ainda. Mas a gente sabe que depois de um tempo, algumas coisas começam a acontecer, e se a gente não lutar, se você não pegar ali as suas luvas e partir para a briga contra os adversários da cultura, os adversários espirituais, você vai ver o seu casamento esfriar e ficar como aquele casal do vídeo. Se você está à beira de um divórcio, resista a essa tentação,
Pois assim como vimos naquela pesquisa, aqueles que pagaram o preço de guardar o seu casamento, de lutar por ele, viveram um tempo de felicidade muito maior do que quem se divorciou e do que aqueles que eles viveram no começo do casamento. E se você já se divorciou ou deseja um novo casamento, busque em Deus a direção dele, pois Deus pode restaurar os seus sonhos, Deus pode restaurar a sua família, mas tome cuidado para não se envolver em uma outra relação onde você vai ter problemas. E por fim, 3 verbos para a gente considerar: reconsiderar o propósito do casamento, que é a maturidade, perseverar em meio às crises e oscilações e agir na direção do amor e da honra ao próximo. Apaga a luz, por favor. Quero passar o final daquele vídeo. O propósito do casamento não é para nos fazer mais felizes, É para nos fazer santos, mais parecidos com Jesus. mais parecida com Jesus. Sim, mais parecido com Jesus. Não será fácil, Não será fácil, mas por algo tão bom assim, vale a pena lutar por isso. Eu convido você agora a se colocar de pé. Eu quero pedir a todos aqueles que são casados a vir aqui à frente. Queremos orar por vocês. Todos que são casados. Você que já é casado, já tem o seu cônjuge, vem à frente. Você que não é, depois eu faço uma oração para você chegar a ser casado, tá? Pode vir aqui à frente, pode ocupar aqui esse espaço. Você que está com o seu cônjuge aí, abraça ele, abraça ela. Peço que você baixe a sua cabeça nesse instante. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que a família foi criada pelo Senhor e que isso é um propósito maravilhoso para que o ser humano seja feliz, para que o ser humano amadureça, para que o ser humano compreenda como é viver em comunidade, como é viver uma experiência de amor com o seu próximo. Pedimos, Pai, que cada homem, cada mulher aqui nessa noite, marido e mulher, cada casal, possa entrar nessa briga pelo seu casamento, pela sua aliança conjugal. Que ninguém desista, Pai, que ninguém entregue os pontos, que ninguém possa abortar, Deus, esse processo maravilhoso, que é o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. E pedimos, Pai, que nesse instante o Senhor possa fortalecer esse homem, fortalecer essa mulher com sabedoria, para que haja amor, Deus, demonstrado nessa relação. Que um entenda a linguagem do outro, que um possa demonstrar aquilo que o outro realmente precisa, que haja um respeito mútuo entre eles, Pai, que em nome de Jesus, os dois de forma consciente possam estar decidindo, renovando seu compromisso, dizendo: queremos viver uma relação de longevidade, uma relação permanente, uma relação onde vai refletir o caráter e a glória de Deus, e que isso influencie cada filho, cada filha, cada familiar representado por eles, e que em nome de Jesus, Pai, aqueles que estavam com o amor esfriando em seus corações, recebam o amor que vem do alto, o amor derramado pelo Espírito Santo, e que haja um novo momento como casal. Haja um novo momento de demonstração de carinho, de respeito, onde eles vão sair daquela fase, Deus, de rotina e vão vivenciar novamente algo novo, algo que demonstre, Deus, a maravilha da união entre o homem e uma mulher dada pelo Senhor. E nós repreendemos, Deus, toda ação do inimigo, Deus, promovendo o divórcio, promovendo o adultério, promovendo, Deus, qualquer escravidão sexual, qualquer coisa que possa impedir, Deus, os casais de serem felizes, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com os filhos, problemas de relacionamento com as famílias, com o sogro, com a sogra, com os irmãos, com o cunhado, com a cunhada, Deus, que em nome de Jesus, as relações, Deus, da família estendida não afetem esse casal. Preserva a vida deles, renova o amor deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que é casado, está com o seu cônjuge, dê um beijinho nela. Diga para ele: eu te amo. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero passar o resto da minha vida contigo, Renata. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. E que Deus abençoe você que não é casado ainda, você jovem, você adolescente, você adulto, homem, mulher, que está em fase de buscar em Deus alguém para você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Boa semana. Cumprimente quem está próximo de você.